Cartoleiros e cartoleiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. No vídeo de hoje, nós vamos dar dicas e estratégias diferentes para cada tipo de competição que você quer disputar no Cartola FC. Mas antes das dicas e estratégias diferentes, peço que você já deixe aí o seu like, porque ajuda demais o canal, ajuda que o canal seja visível para outras pessoas. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai entender que existem estratégias diferentes para cada tipo de competição do Cartola FC. Bora lá para as dicas. Então, aqui do lado esquerdo está o meu time principal, que é o Fox Velox FC, que tem patrimônio de 169 cartoletas e na última pontuação nós mantivemos a nossa regularidade, fizemos 83 pontos. Um primeiro tipo de competição que tem no Cartola FC são as ligas clássicas, que podem ser anuais ou mensais. Eu gosto de jogar ligas com premiações anuais. Então, nas ligas de premiações anuais, eu tenho essas aqui, ó. O meu time pode disputar 7 ligas porque ele é pró, né? Quem é pró pode disputar 7 ligas clássicas. Então, eu tenho aqui 7 ligas clássicas. Então, se eu abrir aqui para vocês, vocês vão visualizar a minha pontuação em cada uma das ligas. Ó, sou o primeiro nessa aqui, na Centerlab. Voltando aqui para a competição. Sou o primeiro aqui na Mestres do Rojoco, que é uma liga administrada por mim, que tem 100 participantes. Sou o primeiro aqui na liga da AABB-BH, que tem 93 participantes. Minha pontuação é muito maior do que a do segundo colocado, praticamente 200 pontos. Sou o primeiro aqui na liga da galera lá do Correio de Belo Horizonte também, com 93 participantes. Estou aqui em primeiro com 1.925 pontos. Na Liga Nacional, a nossa posição no momento é 2.766, está aqui do lado direito, e a nossa pontuação 1.925 pontos. Então vamos lá falar de escalação para competições diferentes. Vamos vender o nosso time e vamos falar primeiro aqui de competição tiro curto. O que é tiro curto? É a mesma coisa de eu falar que a competição é por rodada, ou seja, o maior pontuador de uma determinada rodada vai ser o campeão da rodada, portanto vai ser a pessoa que vai levar o prêmio. Existem várias ligas tiro curtos por aí. A mais conhecida é a do Catimba, que paga uma premiação de mais ou menos R$200 mil para o campeão. O Catimba, você vai pagar R$10 e vai jogar com a possibilidade de ganhar 200 mil. É uma liga tiro curto ou por rodada gigante, o Catimba, né? Tem milhares de pessoas participando. Existem ligas menores. Por exemplo, eu organizo uma liga tiro curto, ou seja, onde o campeão é por rodada, que é o Cartolão do Professor. Ele tem mais ou menos 150 participantes, então é uma liga menor. Para você disputar esses tiros curtos, a estratégia é diferente de uma liga, por exemplo, mensal e anual. Então vamos falar primeiro dessa estratégia para tiro curto. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar em tiro curto? Analisou a rodada, observou quais são os times favoritos para a rodada, que de repente não vão tomar gols, ou que vão sofrer um ataque grande, mas vão conseguir segurar o SG. Aí você vai apostar nesse time. Exemplo, rodada passada, o Tadeu fez 12,90. Ele estava lá no seu time com outros dos seus companheiros que também pontuaram muito bem. Quem tinha a base do Goiás em um determinado time, se acertou o meio e o ataque, deve ter ido muito bem na rodada. Então a gente começa pensando em base. Mas o que é base, professor? Base é o seguinte, você vai colocar o técnico, o goleiro, os 2 zagueiros e os 2 laterais de um mesmo time. E se o time for um time com potencial, você ainda vai colocar um cara no meio campo e um cara no ataque. Necessariamente tem que colocar o capitão da mesma base? Não é necessário colocar o capitão da mesma base. Então, por exemplo, rodada passada,
eu ganhei um tiro curto em que o Marinho era o meu capitão, mas a minha base era a base do Goiás, que estava faltando um jogador que não tinha como escalar, e eu escalei o Arana nessa defesa que estava faltando um lateral. Mas ganhei um tiro curto menor, colocando o Marinho de capitão, e a minha base era uma base do Goiás. Então, vamos começar a pensar numa base que seja sólida para a rodada. Eu acredito que assim, a gente tem algumas bases boas para a rodada. Ó. Se a gente pensar aqui nos zagueiros, né? Quais são assim os zagueiros bons para Cartola que a gente tem nessa próxima rodada? A gente tem o Léo Ortiz, a gente tem o Rodrigo Caio, a gente tem o Kahneman, a gente tem o Arboleda, o Sabino, o Bruno Alves. São todos jogadores bons para a rodada. Até o Thiago do Ceará. Mas a gente vai pensar em tiro curto, a gente vai pensar numa base, em um determinado time para colocar. Então eu vou vir aqui no filtro, tá ali provável e tal, e aqui embaixo eu vou escolher um time para poder fazer uma base dele. A gente poderia escolher o Flamengo, que pega o Fluminense. Flamengo geralmente toma gol, mas vai que não toma, aí a sua base limita. A gente poderia escolher o Botafogo, que precisa de ganhar e pode ter uma base sólida, não tomar gol, sofrer uma pressão e o goleiro mitar. Então, o goleiro mitar numa base é fundamental para a base ir bem. A gente poderia escolher o Grêmio, que joga em casa, tem uma defesa boa. De repente, o goleiro dá uma mitada, também seria uma base interessante. A gente poderia escolher o Sport Recife, que tem um goleiro que já mitou algumas rodadas, também é uma base interessante. Mas eu avalio assim que três bases que a gente pode pensar para a rodada. Ceará, que joga em casa, Coritiba, que joga em casa, e o São Paulo, que joga fora. Nós vamos pegar aqui o Ceará, que joga em casa, tem um jogo que não é muito fácil, mas a gente vai começar pensando aqui na base do Ceará, ó, que pega o Internacional. Por enquanto, quem está provável é o Fernando Praz, porque o outro goleiro está de Covid. Vamos colocar os dois zagueiros. Isso aqui, gente, é só um exemplo para vocês entenderem como que a gente joga tiro curto ou rodada única. Ó. Colocamos os laterais. Os dois laterais do Ceará, eles têm grande potencial de cartola. Então, você pensa numa base em que, na defesa, você tem jogadores com potencial. Então, por exemplo, Bruno Pacheco tem grande potencial. O cara tem 56 desarmes em 21 jogos. Ó. Muitas pontuações positivas. Tem um 8 aqui, tem um 7.30 aqui, que para uma base seria ótimo. Samuel Xavier chegou até a fazer gol no último jogo. Olha como que a pontuação do cara é boa. Então, esses dois laterais, eles têm potencial para cartola. Assim como o Thiago pode fazer um gol de cabeça, o Fernando Praz pode imitar. Então, essa é uma base boa. Vamos colocar o mesmo técnico, como eu disse. Se você vai escolher uma base para jogar tiro curto, o técnico tem que ser o mesmo da sua base. Agora, no meio-campo, a gente sabe que o Ceará tem um cara muito bom para cartola, que é o Vina, ó. Pontuações sempre positivas. O Vina a gente vai colocar aqui. No caso desta base, a gente pode colocar o Vina como capitão. Necessariamente tem que ter o capitão da mesma base? Não. Mas se puder, já ajuda bastante. Então, a gente já fechou aqui com o Ceará, não precisamos de colocar mais ninguém. Vou limpar aqui o filtro e vou voltar aqui para outros meio-campistas. Ó, a gente tem o Arrascaeta, que é muito bom de cartola, que joga em casa, pega o Fluminense, 4 gols, 4 assistências. Vamos colocar ele aqui na nossa base. A gente, se quiser colocar um meio-campo mais barato, também dá para colocar. Aí sobrou aqui no meio. Ó, vamos deixar esse meiozinho aqui, que são aquelas apostas que eu sempre falo com vocês. No ataque, a gente vai colocar os óbvios, né? PP precisa de poucos pontos para valorizar, até nisso ele é bom para fazer uma base, você não vai perder cartoletas com ele, porque ele precisa de pouquíssimos pontos para valorizar. O Bruno Henrique já precisa de uma pontuação maior, e o Gabigol, que foi expulso no último jogo, vai precisar de pouquíssimos pontos para valorizar, é uma aposta bacana, mesmo sendo clássico. Aí a gente sabe assim, pô, o São Paulo tá voando, né, gente? Então a gente tem o Brenner, mas precisa de muito ponto para valorizar, e a gente tem o Luciano, que precisa de pouquíssimos pontos para valorizar. Seria ótimo a gente colocar nessa nossa base aqui o Luciano e o Brenner, ou um dos dois. São boas apostas para a rodada. Então a gente vai colocar aqui o Luciano. Aí a gente tem um ataque aqui que é um ataque muito formal. Esse ataque muito formal, ele vai ajudar você a ganhar tiros curtos pequenos. Mas para tiros curtos grandes, igual é o Catimba, você tem que pensar em uma aposta aqui na frente.
Então, como você tem que pensar em uma aposta, de repente você precisa de tirar um desses jogadores para buscar uma aposta. Então, por exemplo, se eu resolver tirar um desses 3 jogadores, qual que eu vou tirar? Os 3 são muito bons para a rodada, o Gabigol tem o pênalti a favor, o PP tem pênalti a favor, joga bem, e o São Paulo tá voando. Aí eu tiro aqui o Gabigol, por exemplo, né, que perdeu o pênalti na última. E aí eu vou buscar aqui na frente uma aposta. O que seria isso? Um jogador que tem potencial para mitar e que às vezes a maioria dos cartoleiros vai esquecer dele, não vai colocar. Então a gente tem a base do Ceará. De repente o Kleber seria esse terceiro atacante bom para a gente colocar, porque fugiria dos mais escalados, por exemplo, né? A gente tem o Renato Kaiser, né, que pega o Botafogo. O Renato Kaiser tem médias muito boas quando ele joga fora de casa. Essa última aqui, da 26ª, ele fez 10,70 pegando o Bragantino. Então o Renato Kaiser seria uma aposta muito boa para a gente tentar ganhar a rodada única. O Pedro Raul, que imitou lá fora de casa contra o Coritiba, também seria uma aposta interessante, fez 18,80 para fugir dos mais escalados. O Neilton, que pega o Goiás, tem uma mitada aqui na 26ª rodada, também é uma aposta interessante para a gente fugir dos mais escalados ali para o nosso tiro curto. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui interessante. Talvez um Chico, né, contra o Vasco no desespero. O Chico tem pontuações positivas, seria um nome interessante também para tiro curto. O Dalberto contra o Fortaleza jogando em casa, ele tem aqui 9,8 que ele fez gol quando ele estreou lá, o gol de estreia dele no Sport, também é um nome interessante. Então, assim, a gente tem alguns nomes fora da curva para a gente pensar. Então, vamos colocar o Renato Kaiser, que jogando fora de casa é sempre um cara que imita. Então, a gente tem ali, ó, no ataque, uma aposta que ajuda demais a ganhar ligas um pouco maiores e não ligas pequenas. Bom, aí a gente tem que fechar aqui o meio campo. Do mesmo jeito, você pode pensar numa aposta para fechar o seu time ou colocar o óbvio. Qual seria o óbvio? Giovanni Augusto pega o Goiás, esse jogo vai ser aberto. Giovanni Augusto, inclusive, eu acho que time para a Liga Clássica, o Giovanni Augusto não pode ficar de fora do seu time, né? Então, assim, o Giovanni Augusto é uma excelente aposta, além de ser super barato, cabe no orçamento da maioria. Mas a gente pode pensar num jogador fora da curva para colocar aqui nesse meio campo. Qual seria esse jogador? A gente tem do esporte, por exemplo, o Lucas Mugni seria uma aposta, jogando em casa. A média dele é 3,11, ó. Então, assim, ele já tem imitadas no campeonato, ó. Aqui nessa aqui ele fez 8,40, pode ser um nome interessante. O Thiago Neves, que já tem 3 gols no campeonato, tem uma pontuação boa aqui na 25ª, também pode ser um nome interessante fora da curva ali, porque se os meias todos derem errado, como nessa rodada, por exemplo, dos meias mais escalados, só o Galhardo fez 11,70, os outros fizeram pontuação baixíssima, 5, 4, 3. Então, assim, a gente pode pensar no Lucas Mugni, por exemplo, que ninguém vai ter. Aí olhou aqui do lado, galera, olha, esse aqui é um time para tiro curto maior, né? Onde você fez uma aposta aqui no meio, uma aposta no ataque, além de uma base inteira de um mesmo time. Ah, professor, então eu quero agora um tiro curto para ligas menores. Então eu estou disputando uma liga que só tem 100 pessoas participando. Ah, se tem 100 pessoas, a gente pode então tirar aqui o que eu considero mais fraco na defesa, tipo o lateral e o zagueiro do Ceará, mantenho 3 do Ceará e faço o que a gente chama de mescla. Vou mesclar 2 times só na defesa. Quais 2 times que eu vou mesclar? Eu tenho um São Paulo voando, então eu vou colocar 2 caras do São Paulo aqui, ó, Reinaldo, que tem a favor o pênalti, se der pênalti o Reinaldo mita, e vou colocar um zagueiro do São Paulo que também tem possibilidade de fazer gol de cabeça, tipo o Arboleda. Ou vou colocar o Sabino, que tem o pênalti a favor também, apesar de ter perdido aí numa rodada anterior e ter atrapalhado a gente. Então eu coloquei 2 do São Paulo. Aí o técnico eu posso escolher dessa base que eu mesclei. Ou pode ser o Fernando Diniz ou o Guto Ferreira. Como o São Paulo é um time que ataca muito, tem mais possibilidade de gol, eu pego e coloco o Fernando Diniz. Nesse caso eu mesclei a base, eu posso até trocar o capitão para ganhar uma liga de tiro curto menor. Eu posso colocar o Luciano. E aí eu fecho aqui o meu time. Se você fechar esse time aqui mesclado, você vai gastar 114 cartoletas, é um time ótimo. Aí você vai pensar assim em ligas mensais. Se você vai participar de uma liga mensal, esse tipo de time aqui também ajuda você a pensar numa liga mensal, onde você precisa de ganhar o mês. Então você vai mesclar a base, ou seja, você vai colocar no máximo 2 times
na sua base para ganhar a liga mensal, que não é a liga anual, é aquela que a concorrência é só do mês. E aí você pode tirar aqui a aposta do meio do ataque, pensando nessa primeira rodada do mês, para você ganhar a liga mensal. Como é a primeira rodada do mês, todo mundo sai em igualdades de condições, você pode escalar o que há de melhor na rodada, no meio e no ataque, já que o meio e o ataque são as posições que mais fazem pontos no cartola. Então eu escalei aqui no meio e no ataque o que eu tenho de melhor na rodada, no meio e no ataque, para uma liga mensal. E mesclei aqui atrás, porque mesclando essa liga mensal você consegue ganhar. Agora vamos falar de liga anual. Se você está participando de uma liga anual, você tem que esquecer isso aqui. Não dá para escalar esse time. Então o que eu faço? O meio e o ataque está muito bom para a liga anual. Um meio forte, um ataque forte, um capitão ali que vai estar entre os mais escalados, tudo certinho para uma liga clássica anual. Mas na defesa eu já tenho que pensar um pouquinho mais. Diferente de repente fugir da mescla, colocar mais de 2 times na defesa. Então, por exemplo, Reinaldo é uma ótima opção de lateral para a Liga Clássica Anual, para um time. Né? Já estou fazendo um esboço até do meu time principal ali para vocês, já está ajudando nesse sentido. Reinaldo tem 4 gols, 4 assistências. Ele é estatisticamente melhor fora de casa do que dentro de casa. Vai pegar um Bragantino que ataca muito. Então o Reinaldo vai ter possibilidade de participar de um contra-ataque, fazer uma assistência. O time pode sofrer um pênalti, o Reinaldo é que bate. Então o Reinaldo é o cara para a rodada de lateral. Nós estamos com uma rodada em que bons laterais não vão participar, já que essa rodada só tem 8 jogos válidos para a rodada 28. Nós não temos os laterais do Atlético para a rodada, nós não temos laterais do Palmeiras para a rodada, nós não temos laterais do Corinthians para a rodada. Só aí a gente já perdeu 5, 6 laterais bons para a rodada. Bom, colocamos o Reinaldo. Qual o outro lateral que tem potencial para mitar na rodada? O Bruno Pacheco tem, porque ele tem 56 desarmes em 21 jogos, né? É quase 3 desarmes para o jogo, então assim, ele é um cara bom para a rodada, para a rodada de liga clássica, de liga anual, onde você tem que pensar na regularidade. Aqui não é pontuação máxima por rodada, é regularidade. Um outro lateral bom para a rodada, o Felipe Luiz. 2 gols, 2 assistências, 57 desarmes. Também desarma bastante, pontuações sempre positivas, a gente vai colocar ele. Então observa aqui que já pensando em liga anual, os laterais são de times diferentes. Isso aí já ajuda você a fugir daquelas zicas que sempre dão. Você está pensando que o time não vai tomar gol, ele toma e aí ele acaba com a sua base. Um outro cara bom para a rodada é o Sabino. Sabino tem várias pontuações positivas, mesmo assim perdendo o pênalti. O cara costuma mitar. Na última, o Coritiba tomou gol jogando contra o Atlético. Ele fez 2,80, uma pontuação boa, porque não desvalorizou e fez quase 3 pontos jogando contra o time forte, que era o Atlético, e tomando gol. Então a gente já tem 3 jogadores aqui, de times diferentes aqui na defesa. Isso para a Liga Clássica, para manter regularidade, é fundamental. Fugir das dobras e dos trios, né? Das trincas. Para completar aqui a nossa defesa, a gente vai buscar um outro zagueiro. Se não der para fugir da dobra, a gente vai dobrar São Paulo. Acho que dá para fugir da dobra, colocando, por exemplo, o Iago Maidana, que não tem vindo bem nas últimas rodadas, é verdade, mas tem um jogo, teoricamente, em que o Sport pode manter o SG. Outra coisa importante, nesse campeonato não dá para pensar só em SG. O jogador que você colocar, ele tem que ter algo diferente para pontuar. O Maidana tem o pênalti. Nem sempre é ele que bate, o Sport tem trocado os batedores ultimamente, mas o Maidana pode ser esse cara. Então ele tem 3 gols já no campeonato. É um nome interessante para você colocar. Natan, do Flamengo, ou o próprio Rodrigo Caio. Natan tem um gol, tem um clássico pela frente. Pode não ter o SG, mas pode ter as roubadas de bola, né? Em função da competição de um clássico que é muito grande. A gente tem os defensores do Ceará, que tem a questão da bola aérea, como é o caso do Thiago, 30 desarmes, já tem um gol no campeonato, sempre pontuações positivas. Então, quando eu visualizo aqui o gráfico dos jogadores, eu percebo se eles são regulares ou não. A gente tem aqui o Arboleda, Deus da 23ª rodada, ele é regular, ele seria um nome interessante. O Kahneman é um cara muito louco, né? Porque ele é expulso e tudo mais, mas
um defensor do Grêmio não seria ruim para essa rodada. Vamos deixar o Kahneman aqui por enquanto, só para vocês pegarem a ideia. Ó, coloquei 4 jogadores de times diferentes formando ali a minha defesa. O goleiro eu posso repetir. Aí o goleiro eu vou repetir aqui o Thiago Volpe, porque o goleiro depende de defesas difíceis. Colocando o Thiago Volpe, por quê? Porque pega o Bragantino ataca muito, ele pode ter uma defesa difícil. E técnicos para a rodada. A gente tem 3 nomes, assim, talvez principais para rodadas. Um é o Renato Gaúcho, porque joga em casa contra o Bahia, teoricamente o jogo mais fácil. O outro é o Fernando Diniz, né? O São Paulo voando, possibilidade aí do São Paulo ir bem. O outro é o Guto Ferreira aqui, aliás, não seria o Guto Ferreira em primeiro. Em terceiro seria aqui o Rogério Ceni, apesar de ser clássico, o Flamengo tem um time que ataca muito, então tem sempre pontuações boas, mesmo quando toma gol. E por quarto, o Guto Ferreira. Aí você escolhe do seu interesse, eu coloquei aqui o Rogério Ceni. Como capitão está o Luciano, mas a gente pode colocar o PP de capitão, a gente pode colocar o Gabigol. Nessa rodada a gente não tem um capitão específico. Rodada passada a gente tinha 2 escolhas, ou Keno ou Marinho. Quem foi de Marinho se deu bem, quem foi de Keno teve um probleminha maior. Então a gente fechou esse time aqui, ó, tá do lado esquerdo. Isso aqui é um time exemplo para a Liga Clássica anual, onde você tem que manter regularidade, evitando colocar só 2 times aqui atrás, colocando 3 ou 4 e colocando do meio para o ataque aquilo que você acha que é o melhor, em que está aí os caras mais escalados. Aí como é que eu vou saber quais estão mais escalados? Galera, a gente tem um aplicativo aqui que se chama Parciais. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aplicativo aqui, ó, Parciais CFC. Baixe esse aplicativo que ele tem várias funcionalidades. Você consegue montar vários times com esse aplicativo. Se você tiver 10 times, você consegue montar só com esse aplicativo. Aqui embaixo, ó, aqui do lado esquerdo vai aparecer tudo isso aqui. Inclusive, para você já jogar Catimba, você já entra direto no site do Catimba. Aí aqui embaixo, aqui, ó, depois de dicas, tem contas. Você clica em contas e você consegue cadastrar todas as suas contas da Globo, do Cartola, aqui. E aí, quando você precisa de mudar de um time para outro, escalar um outro time, é só você clicar em contas, vai lá no time que você quer, clica em cima, clicou, você já muda de um time para o outro, aí você vem para escalar, aqui, ó, aqui está escrito, escalar seu time. E aqui também você encontra essa funcionalidade, olha aqui, ó, os mais escalados, ó, terceiro de baixo para cima, os mais escalados. Aí, os mais escalados, você consegue visualizar quem são os mais escalados da rodada. Se você está disputando uma liga anual, você tem que ir nos caras que são os mais escalados. Voltando aqui para mim acompanhar a última foto que eu queria mostrar para vocês, é que esse aplicativo Parciais, ele tem também valorização. Quanto que o cara precisa de fazer para valorizar? Olha, eu já selecionei aqui 2 caras importantes para a rodada. Ó. PP, olha aqui do lado direito, ele precisa de 1,90 para valorizar. Então você encontra aqui nessa última coluna lá do aplicativo, quando você vai escalar o seu time, o que o cara precisa para valorizar. Coloquei até a setinha aqui, ó. Vina precisa de 1,40 para valorizar, por isso que ele é importante para a rodada. Olha outros caras, ó, o Luciano precisa de 1,30 para valorizar. O Brenner, que foi muito bem na última rodada, ele já precisa de 19,40. Então aqui do lado direito do aplicativo Parciais, você encontra também essa questão de quanto que precisa o jogador para valorizar, ok? Voltando aqui então, fechamos o nosso time, espero ter ajudado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar com os amigos para o canal crescer. Espero ter ajudado. Qualquer coisa que vocês queiram, qualquer sugestão de vídeo, essa foi uma sugestão das pessoas que me acompanham no WhatsApp e no Telegram. Estou aqui passando essa sugestão de tiro curto e de ligas clássicas. Quem tiver mais alguma sugestão, coloque aí no comentário, por favor, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal. Espero ter ajudado. Fui!